Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Na aula de hoje, a gente vai desenvolver uma pesquisa ou busca com programação reativa no Angular. Para a gente fechar o módulo de HTTP, nós vamos continuar trabalhando nessa tela, só que essa tela, por enquanto, tem um campo de input, tem o pesquisar, e aqui a gente tem os resultados quando a gente clica no botão pesquisar. Seria muito legal se a gente conseguisse ir vendo os resultados à medida que a gente vai digitando também, que seria algo mais ou menos parecido com autossugestão ou autocomplete. E é justamente isso que a gente vai fazer hoje. Nós já temos aqui o nosso Form Control e a gente já aprendeu lá no módulo sobre formulários reativos qual que é o motivo do módulo de formulário reativo ser chamado de reativo. Nós vamos relembrar aquele conteúdo e nós vamos adicionar também mais algumas coisinhas que nós aprendemos nesse módulo de HTTP para poder fechar com chave de ouro. Então, aqui dentro do ngUnit, a primeira coisa que eu quero fazer, já que eu não quero clicar no botão de search, de pesquisar, é escutar quais são as mudanças de valores do próprio campo, que nesse caso se chama Query Field. Lá no módulo sobre formulários reativos, a gente aprendeu que nós podemos acessar uma propriedade chamada Value Changes, que retorna um observable. E esse observable retorna cada mudança que acontece no nosso campo, nesse caso, o nosso campo de input. E aqui, para a gente não precisar fazer um subscribe, a gente vai atribuir para o resultados, para a gente continuar utilizando também o pipe async. Nesse value changes, como é um observable, a gente consegue utilizar o pipe aqui para fazer todas as transformações necessárias. Primeira coisa que nós queremos fazer. Então, só para a gente ver aqui o tap, vou botar aqui, ó, value, e vou botar um console.log do velho para a gente ver o que vai acontecer. É claro que agora a nossa pesquisa não vai mais funcionar, vai dar erros aqui, mas a gente vai conseguir ver o output aqui dentro do console, a saída no console. Então, ó, Angular, para a gente não ter todas essas saídas aqui no console de erro, ó, AN, ANG, eu vou fazer o seguinte, temporariamente eu vou remover e temporariamente eu vou deixar o subscribe aqui. Aí sim a gente vai conseguir ver todas as mudanças e entender o processo que nós vamos utilizar aqui para chegar no resultado final. Então, aqui nós temos, ó, Angular. Só que, se a gente for fazer essa chamada HTTP aqui para o nosso search, são muitas chamadas. Você pode colocar aqui um espaço, ó, tá sendo o mesmo valor, só que com vários espaços, se a gente for ver aqui, ó, dentro do console. Isso não é legal, então é legal também a gente colocar algumas restrições, algumas validações. Primeira validação, a gente vai retornar um map, nós vamos pegar o valor e da mesma forma que a gente fez aqui embaixo, nós removemos todo e qualquer espaço, nós fizemos um value trim. Então, aqui também a gente vai fazer um value trim para poder facilitar, ó. Value.trim. Eu vou passar esse tap também aqui para baixo para a gente sempre poder ver qual que é o valor que vai na pesquisa. Passei aqui para baixo, então, vou esperar compilar, voltando aqui para a tela, vou começar a digitar Angular, vou colocar os espaços, só que agora vocês podem ver que é sempre o mesmo valor de Angular. Uma outra coisa que nós temos aqui, principalmente quando a gente vai lidar com a parte de busca e vai fazer requisições para o servidor, é a quantidade de caracteres. Se você tem uma base de dados com milhões de registros, você pesquisar por A não vai ajudar muito. No caso, geralmente a gente coloca no mínimo de 2 a 3 caracteres, dependendo do tipo de busca que você vai fazer. No CDN, a gente pode pesquisar, por exemplo, por NG, que é o prefixo do Angular. Nesse caso, vai retornar diversos resultados. Então, aqui, para a gente poder filtrar também, a gente vai filtrar. Então, eu vou utilizar o operador filter. E esse filtro aqui, nesse caso, esse filter também aqui é do RxJS. É bom sempre ficar ligado também para sempre fazer o import corretamente aqui no Visual Studio Code. Esse filter nós vamos fazer o quê? Nós estamos interessados apenas nos valores. E aqui o value.length, que então, no caso é uma string, a gente sabe que é uma string. O length, então, precisa ser maior que 1, para a gente poder fazer pesquisas com NG, por exemplo. Mas se você estiver fazendo uma pesquisa por cliente, por nome, etc., é legal você colocar aí um mínimo de 3 a 4 caracteres, dependendo aí do uso que os usuários vão fazer nessa pesquisa.
Com isso daqui agora, utilizando esse novo operador, eu vou pesquisar aqui por Angular, e aqui eu vou colocar aqui os espaços. A gente já filtrou aquele A sozinho, então a gente pode, por exemplo, fazer a pesquisa por NG. Legal, a gente melhorou bastante, só que com essa pesquisa ainda, vocês podem ver que quando a gente adiciona vários espaços, a gente tem diversos valores repetidos. A gente não quer fazer requisições para o servidor com valores repetidos. Para isso, a gente consegue utilizar ainda mais um operador do RxJS, nesse caso ele é chamado de distinct until changed. O que vai fazer? O distinct é me dê todos os valores distintos até que o valor seja modificado. Se a gente ficar enviando o mesmo valor toda hora, vai ignorar os valores repetidos e vai enviar um novo valor somente quando esse valor mudar. Vamos ver aqui na prática como vai ficar. NG, então aqui ó, tô adicionando espaço, mas não tá colocando valores novos. Agora eu vou colocar um A aqui, agora sim mandou. Então, isso aqui é muito útil para casos como esse, se você vai adicionando espaço, pode ser que aconteça um erro sem querer. Ou o que acontece às vezes também é que você tá digitando, tá vendo o que eu fiz aqui agora? NGA e apertei o backspace, removi o A e coloquei o A novamente. Então aqui a gente sempre está mudando o valor, mas isso está acontecendo de forma muito rápida. Outra coisa, às vezes quando nós estamos digitando, por exemplo, Angular, é muito rápido para a gente poder digitar. Vou fazer aqui novamente. Então, olha, é bem rapidinho para digitar e a gente não quer fazer também requisições para o servidor para cada letra que a gente digitar. Para isso, a gente então pode utilizar um outro operador. Esse operador, vou colocar antes do distinct until changed. Você pode colocar antes do filtro também. Eu vou botar após o filtro, porque para mim, essa ordem da lógica vai fazer mais sentido, que se chama debounce time, que na verdade é o quê? Esse debounce time é um delay que a gente está aplicando. No caso de digitar, geralmente de 200 a 300 milissegundos é o suficiente. E aqui a gente também não pode esquecer de importar ali em cima. Então, todos os operadores vão sendo importados aqui em cima também pelo Visual Studio Code. Agora, se a gente for testar isso de novo, olha como vai ficar. Angular. Então, o tempo que foi para eu poder digitar Angular retornou apenas um valor aqui para o TAP. Então, tudo que a gente fizer depois desse TAP é apenas um valor. A gente não vai ficar fazendo requisições que não são necessárias para o servidor, porque deu tempo de eu digitar todo o termo que eu estou procurando. Agora sim, como a gente tem o valor que a gente quer enviar para o servidor, chegou o momento da gente poder fazer finalmente a requisição. Se eu não me engano, no módulo de formulários reativos, a gente também aprendeu como utilizar esse outro operador, que é o switch map. Seria o quê? Seria pegar essa chamada que nós fizemos aqui e colocar ela dentro do subscribe. Só que, para evitar colocar chamadas aninhadas no subscribe, a gente utiliza esse outro operador. E a gente também discutiu diferenças entre merge map, flat map e etc. No caso do switch map, o que nós estamos fazendo? Eu vou pegar esse valor que nós estamos recebendo e eu vou transformar em um outro observable. Então, aqui eu vou fazer o switch map. E o switch map, ele sempre cancela requisições anteriores. Então, caso venha a requisição, principalmente aqui que é uma busca, nós estamos interessados em obter o resultado da última requisição. Então, eu posso cancelar qualquer requisição anterior que ainda não tenha sido completada e apenas focar em receber a última. Aqui eu vou comentar esse TAP também, porque a gente não tem mais necessidade. Então, nós vamos pegar esse valor e nós vamos fazer uma chamada HTTP, que é justamente essa chamada HTTP aqui. Então, eu vou fazer um this HTTP, nós vamos utilizar o get, nós vamos pegar o search e aqui nós vamos passar os parâmetros. Lembrando da aula passada que nós podemos utilizar duas formas de parâmetros, como o objeto em si, ou então instanciar um HTTP params. Aqui, como a gente sabe quais são os valores, eu vou deixar aqui esse const fields aqui em cima. Então, eu vou passar os campos aqui, vou deixar apenas fields assim, e a gente sabe exatamente quais são os parâmetros que nós estamos passando. Nesse caso, é um objeto
que são os params, e aqui sim a gente declara os nossos parâmetros. O primeiro deles é o search. Nesse caso, nós vamos receber o valor que já veio filtrado exatamente como a gente precisa. E o segundo é os fields, e nesse caso eu vou passar o this.fields também. Aqui eu vou deixar como read only, que seria mais uma constante, né, do que um campo mesmo. Então, vou botar aqui o fields. Com isso, esse switch map, dentro desse subscribe, agora nós vamos ter o resultado dessa pesquisa. Aí sim, eu vou remover esse subscribe e o que nós vamos fazer é exatamente o que nós fizemos aqui embaixo, pegar esse resultado e atribuir aqui em cima. Só que quando a gente faz essa chamada aqui, a gente ainda está recebendo aquele objeto que vem lá do CDN, que tem o resultado e tem o total. Então, depois desse switch map aqui, deixa eu pegar aqui o final dele, que na verdade é esse daqui. Nós vamos colocar aqui uma vírgula. A gente ainda vai fazer um tap, que o que nós estamos querendo é o quê? Eu vou pegar o response, e nesse caso eu tenho que tipar, porque a gente já viu na aula passada que vai dar um errinho se a gente não fizer isso. Na verdade, é um warning do JavaScript apenas. Nós vamos pegar o total, e a gente vai pegar o res.total. Então, eu pude fazer alguma operação aqui, alguma lógica, e depois disso nós vamos mapear, porque na verdade nós estamos interessados apenas nos resultados em si, para poder enviar lá para o nosso HTML. Então, eu vou pegar um res, aqui na verdade é um return, é como se fosse um return, res.results, que é o que nós temos aqui embaixo. Só conferir exatamente. Então, para isso aqui da arrow function, a gente não precisa do return, a gente pode apenas retornar os próprios resultados mesmo. Com isso, então, se a gente voltar aqui para a tela, a gente consegue fazer a busca por NG, então 75 registros. A gente também consegue fazer a busca por Angular, podemos também pesquisar por React e também vou voltar aqui por Angular. Então é isso, pessoal. Com essa lógica aqui, a gente tem uma busca utilizando programação reativa e, além da programação reativa, a gente também está utilizando aqui um pouco de programação funcional também. E nesse caso, a ordem aqui desses operadores, ela faz diferença também, porque vai mapear, remover todos os espaços, depois nós vamos filtrar apenas valores que estão no campo de pesquisa maior que 1, ou seja, mínimo de 2 caracteres. Nós vamos esperar cerca de 200 milissegundos, que é o tempo de você digitar, então para não fazer requisições para cada letra que é digitada. Além disso, nós também aplicamos o operador distinct until changed. Caso você digite um valor, aperte o backspace, remova esse valor e coloque o valor antigo novamente, mesmo dando esse tempo, se o valor for o mesmo que o anterior, não vai fazer uma nova busca, porque o valor é o mesmo, somente se o valor mudar. E, finalmente, a gente faz aqui a nossa busca, passando ali o endpoint e também passando os parâmetros, sem ter que ficar concatenando, então seguindo aí boas práticas do Angular também. No final, a gente pega o total de registros que foi recebido e atribui para essa variável para a gente poder mostrar no nosso HTML. E a gente pega do JSON somente os resultados que nós estamos interessados, que estão aqui no nosso observable. E utilizando as boas práticas que nós aprendemos durante esse módulo, nós também estamos utilizando o PyPasync aqui no HTML. Então, busca funcional reativa com Angular, utilizando aí o módulo HTTP e também vários operadores do RxJS. Com essa aula, a gente fecha o módulo de HTTP. E lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!